Declaro abertos os trabalhos da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Montes Claros no ano de 2012, nos termos do artigo 453 do Código de Processo Penal. Passemos agora para a verificação das cédulas na urna. 22. Seguiremos com 22 porque não temos 25 na chamada. Verificadas que as 22 cédulas constam na urna, proceda a senhora escrivã a chamada dos 25 jurados sorteados. Os que estiverem respondam presente e anote a senhora escrivã os ausentes. Que se coloquem na urna as cédulas dos presentes. Ana Vitória. Fernanda Nogueira Martins. Diga a defesa. Diga a acusação. Júlia Campos Medeiros. Diga a defesa. Diga a acusação. Sofia Lira Nobre Pérez. Diga a defesa. Diga a acusação. Maria Eduarda de Paula Romano. Diga a defesa. Diga a acusação. Lívia Dias Moreira. Diga a defesa. Diga a acusação. Sorteados os 7 jurados, compromisso na consciência. Levante-se todos os jurados sorteados. Senhores jurados, em nome da lei, vamos examinar 04 Sou carroceiro. Qual o seu nome? Gelson, Qual a sua idade? 62 anos. O senhor tem advogado? Bem, Certo, pode voltar ao seu assento. Recolham-se as testemunhas em local onde não possam ouvir os debates, nem as respostas uma das outras, separadas as da acusação e as da defesa. assim é a profissão. Senhora jurada Fernanda Nogueira, responda comigo, promessa. Passemos agora à instrução e iniciaremos com a inquirição da vítima. Bom dia, senhor. Me diga o seu nome completo, idade e estado civil. Evaldo Ferreira de Gomes, sou solteiro, tenho 43 anos. Seu local de residência, por favor. Moro no bairro Cidade Industrial, Rua 1532. E a sua profissão? Sou carroceiro. É parente de alguma das partes do processo? Não. E me diga agora o que aconteceu no dia dos fatos. Então, como eu bem já disse a você, eu sou carroceiro. E eu conheço o senhor Marinho, né, que é o dono de um terreno lá próximo, até mesmo no meu bairro. E nessa de carroceiro, é até costumeiro, tem vários carroceiros lá na cidade onde eu resido, no interior. E a gente ia nesse terreno para buscar lenha. E o senhor Marinho nunca teve oposição alguma a isso. Até que certo dia houve um outro acordo, né, com o senhor Gelson para ele plantar milho. Só que não havia interferência minha no trabalho dele, nem dele na minha. Não mudava nada, porque eu não entrava na plantação de milho dele. Só que assim começou certas desavenças, ele não queria mais que eu entrasse para pegar lenha. Apesar de ser o Marinho nunca ter dito nada a respeito disso, ele que é o dono do terreno. Até que teve essas desavenças, mas até que um certo dia a gente se encontrou na rua do meu bairro, na qual ele estava até de bicicleta, eu estava descendo a rua e assim ele já começou a me atacar verbalmente e começou a certa discussão.
e ele desceu da bicicleta e já foi sacando a arma. E sacou a arma e ele tentou dar 4 disparos na minha direção. Eu até corri para tentar me proteger, né? Quem vai tentar. Só que não consegui. Inclusive tinha um muro até próximo, um muro à minha direita. E os 4 disparos foram efetuados contra a minha pessoa e o último acertou o meu queixo. Até dá pra ver aqui, eu acho. Já armado, ele desceu da bike já armado. Sim. O senhor fez alguma agressão contra a pessoa dele no dia do corrido? Não. Até tinha umas pessoas na rua, mas eu nem conhecia elas, não. O réu, o senhor sabe se ele é coxo e se teria alguma coisa que impediria ele de fugir do senhor de bike, caso o senhor tivesse ameaçado ele? Não. Boa tarde, senhor Evaldo. O senhor ratifica os depoimentos dados à Polícia Militar no dia do ocorrido? Sim. O senhor ratifica os depoimentos prestados na audiência de instrução perante esse juízo? Sim. Perfeito. Senhor Evaldo, na sua narrativa dos fatos, o senhor disse que somente uma das balas o atingiu, correto? Correto. O senhor conseguiu perceber a trajetória das outras balas? Eu só lembro que elas foram desferidas contra a minha pessoa, mas a trajetória delas exata. Sim, fiquei um pouco aturado, mas deu e ouvi também das pessoas. Isso se deu posteriormente ao recebimento do tiro? Sim. Posteriormente. Certo. E na indisponibilidade de armas, o Gelson, ele não de maneira nenhuma tentou agredi-lo com pontapés, com socos, com meios físicos? Não. Aconteceu, correto? Sim. O senhor não presenciou a briga, então? Não, nada, Nem o momento que a vítima foi atingida, nada. nada. Então, tudo que o senhor sabe foi o que foi passado para você, contado posteriormente. Sim, O senhor já conhecia o Gelson antes? sim, E o Evaldo? também. Você sabia de alguma animosidade já existente entre eles? Eu sabia da situação, né? Que o seu Evaldo ia pegar lenha no terreno que o seu Gelson plantava milho. Porém, não presenciou nenhuma briga entre eles. Gostaria de pedir que se retirasse da audiência o réu ele... E o que o senhor sabe sobre os fatos ocorridos? O fato ocorreu na rua da minha casa, na frente, era mais ou menos 1h da tarde, 12h30, 1h da tarde, quando eu ouvi troca de xingamentos na rua. O acusado estava trocando ofensas com a vítima. Eles estavam brigando bastante, falando sobre a questão do terreno, sobre a questão de ter buscado a lenha, de ter invadido o terreno. Eu não sabia diretamente sobre o que estava o assunto, só sei que a briga começou a acalorar bastante. Aí, após isso, a vítima pegou uma pedra, eles estavam em 2 lados opostos da rua, e começou a jogar pedras no acusado, no Gerson. Após isso, após ver que estava jogando pedras, o Gerson foi à minha direção, porque eu tenho um quintal grande, e tentou entrar na minha casa para procurar alguma arma, algum objeto, um pedaço de pau. Ele falou: pegue um pedaço de pau aí que eu preciso bater, porque eu preciso me defender e tal, não sei o quê. Eu não deixei, porque eu não gosto de confusão. Eu disse: olha, vocês se resolvam ali. Aí ele estava claramente alterado, ele estava nervoso, e quando ele foi atrás da vítima, ele só punhou a arma assim. Aí quando ele punhou uma arminha pequena, mas mesmo assim é letal. Aí eu fui pro chão e só ouvi os 4 disparos. Aí depois disso ele correu, fugiu. E quando eu
Levantei do chão, só tava a vítima com um tiro no queixo assim. Posso falar da defesa para a formulação? Bom dia, senhor Valmir. O senhor está bem? O senhor ratifica os depoimentos dados à Polícia Militar no dia dos fatos? Sim, O senhor ratifica os depoimentos dados perante esse juízo nos autos desse inquérito? sim. Perfeito. Já que esse momento é próprio para que o senhor dê a sua versão sobre os fatos a quem vai julgá-los. Gostaria de iniciar perguntando seu nome, idade, estado civil e endereço, por favor. Sou Gelson Ferreira, eu tenho 62 anos, eu sou casado e eu moro na cidade industrial, na cidade de Montes Claros. E qual seria a sua profissão e renda mensal, por favor? Eu sou lavrador e ganho por volta de meio salário mínimo. E o que ocorreu no dia dos fatos? No dia dos fatos, eu estava andando de bicicleta na região que eu já conheço, até que eu vi o Evaldo, ele estava acompanhado de alguns capangas dele, quando naquele momento eu vi que ele estava com uma faca na mão direita dele, e quando ele me viu, ele começou a atirar pedras contra mim. Então eu fiquei meio desesperado, eu não sabia se eu andava de bicicleta, o que eu tinha que fazer naquele momento. Então eu saí correndo, eu estava perto da casa do Valmir, aí eu fui até o Valmir, eu comecei a gritar, eu queria que ele me desse alguma arma, ou um porrete, alguma coisa que pudesse me ajudar para me defender naquele momento, porque eu fiquei desesperado quando eu vi ele com a faca e jogando pedra contra mim, só que ele não apareceu, nem nada. E daí naquele momento o Evaldo ele veio atrás de mim, enquanto eu estava na porta da casa do Valmir, e por causa disso eu achei que ele ia usar a faca contra mim. Peguei a arma que eu tinha, atirei para cima, para a esquerda, para a minha direita, sem nenhuma direção. Mas daí naquele momento, quando ele estava bem próximo de mim, eu mirei a arma contra ele, tentei atirar mais ou menos no ombro dele e disparei por todo. Passo agora a palavra para a acusação. O senhor vivia em conflito com o senhor Evaldo há mais ou menos quanto tempo? Há alguns meses. O senhor disse em depoimento, gostaria de trazer aqui para as senhoras e senhores do Conselho de Sentença, que o senhor Gelson disse em depoimento que ele vivia em conflito com o senhor Evaldo há mais de 8 meses. Há mais de 8 meses, o senhor vivia em conflito com o senhor Evaldo, o que o levou a comprar uma arma, um revólver, apenas 2 dias antes desse ocorrido. Vou me reservar para identificar esse erro. Certo. O senhor disse que... Eu gostaria de perguntar ao senhor também novamente sobre como o senhor deu o depoimento à Polícia Militar. Disse que fez mira com a última bala. Leio aqui exatamente o que está em depoimento. Fez mira com a última bala na boca do Evaldo. E agora disse que gostaria de acertar o ombro. Qual das duas versões é a correta? O senhor está retificando o seu depoimento à Polícia Militar? Naquele momento eu tentei acertar o corpo dele, para ele sair de perto de mim. Questão de ordem, excelência, deturpação do depoimento, ele não disse que fez mira na boca. Disse que fez mira. Certo. Então o senhor fez mira na boca do senhor Evaldo e depois evade do local com a sua bicicleta. Esperando o que exatamente? Eu fui ficar em silêncio. Ainda, o senhor disse em depoimento que joga o revólver após o ocorrido no Rio Canoas, certo? Eu fui ficar em silêncio. O senhor acha que o senhor acredita que agiu em legítima defesa? Sim, eu atirei nele para poder não ser esfaqueado. Então por que não esperou a polícia? Estava assustado. Por que jogar arma no Rio Canoas? Eu prefiro ficar em silêncio. Então o senhor confirma que no dia dos fatos entrou em confronto com o senhor Evaldo? Sim.
E ele te ameaçou? Desde muito antes ele já me ameaçava quando ele entrava na minha plantação de milho. Ele, junto com os capangas dele, dizia que ia me matar e eu sou casado, eu tenho filho, ameaçava a minha família. Ele já, por diversas vezes, me atacou, eu tinha medo. E ele já chegou a... Como eram esses ataques que o senhor acabou de citar? Ele entrava na minha propriedade, queria pegar a lenha dele, mas ele falava que eu tinha que tomar cuidado com ele, que ele poderia me machucar. Ele era um pouco alterado, assim, eu não entendi qual que era o comportamento dele, mas ele me ameaçava desde o princípio, basicamente. O senhor disse aqui que era ameaçado constantemente pelo senhor Evaldo, confirma? Por que nunca chamaram a polícia? Tinha medo dele. Perdão, mas aqui. Tinha medo dele. Sério. Tinha medo e mesmo assim o enfrentou a pedradas naquela tarde de 10 de fevereiro de 2004. Certo? O senhor disse que tinha medo do senhor Evaldo, certo? Certo. Mas, naquela tarde, ao invés de correr de bicicleta, enquanto o senhor Evaldo se encontrava a pé, o senhor decide sair da sua bicicleta e o atacar a pedradas. O que muda nesse período? Ficar em silêncio. Agradeço. Prefiro ficar em silêncio. E depois desse confronto, então, em que houveram os tiros, o senhor prestou socorro ao senhor Evaldo? Prefiro ficar em silêncio. O senhor adentrou o lote do senhor Valmir, voltou até a rua, deu continuidade ao confronto e então efetuou os disparos na rua. Prefiro ficar em silêncio. Passo então a palavra à defesa. Bom dia, senhor Gelson. Espero que o senhor esteja minimamente confortável nesse ambiente aqui hoje, que sei que é tão difícil. Vou proceder às perguntas. Qualquer desconforto, senhor, por favor, se manifeste. No momento da aquisição da arma, alguns dias antes do ocorrido, qual foi o critério do senhor para a escolha do equipamento? A mais barata, e quando eu fui comprar eu queria uma que fosse simples, assim, que não fosse muito perigosa, a arma mais... A defesa tentou, a todo momento, trazer essa tentativa do senhor Evaldo de continuar o conflito, que não é factível. Além disso, existe uma clara falta de continuidade na questão da ida do senhor Gelson até a casa de Valmir, já que, em primeiro momento, ele disse que foi até lá para se refugiar, mas assim como no depoimento do senhor Valmir, ele logo disse que uma das primeiras coisas que o senhor Gelson diz é que ele queria agredi-lo, que ele queria voltar e revidar. Então, a questão das alegações de Valmir, ele não afirma isso. Ele induziu a partir do pedido pelo pedaço de pau, mas não fala que em momento nenhum Gelson utilizou a palavra agressão. O senhor pode fazer essas considerações na sua réplica? Retifico, houve um pedido de um pedaço de pau para agressão. E mais uma contradição que foi alegada, que foi observada aqui nos depoimentos, é sobre os supostos capangas que estiveram no fato. Primeiro, o réu disse que eles ameaçavam, afirma categoricamente que há uma ameaça por parte deles, que há um perigo ali posto. Contudo, ao mesmo tempo, ele disse que eles estavam só perto, que eles apenas observavam, então não há nenhuma concretização dessa ameaça por parte dos supostos capangas que estariam ao lado, já que eram pessoas conhecidas ali da comunidade. Então, não se vê
essa relação entre as pessoas que assistiam aquele ato e, de fato, pessoas ameaçando o senhor Gelson. Por mim, eu penso. Tem uma série de inconsistências na defesa do réu. Não a maior das quais sendo a presença ou não de uma gangue. Ou a gangue estava de fato lá e o réu avançou contra ela com uma arma de fogo, correu na direção dela, pretendia fugir a pé, ou ela não estava lá e era um confronto entre duas pessoas. Ou o réu é um artista marcial que pretendia enfrentar 3 pessoas, uma das quais armadas com a peixeira, com um pedaço de pau, ou ele é uma pessoa que estava sendo agredida ali na rua. Ou ele é uma pessoa que nunca usou uma arma na vida e, portanto, teve que sacar, olhar, mirar e tomar o seu tempo para fazer disparos no terço superior do corpo do agredido. Ou ele é um pistoleiro de faroeste que consegue, em uma fração de segundos, sacar um revólver e disparar contra o ombro ou a cabeça de um homem armado que corre na sua direção. A defesa e diga-se de passagem, o depoimento do réu não tem pé nem cabeça. Ele é internamente completamente incoerente. E digo mais, o que ocorreu, o que foi narrado, tanto pelo ofendido, quanto pelo testemunho do senhor Valmir, é que houve sim, quem se aproximou no momento dos disparos, se aproximava era o réu armado com uma pistola contra um homem que... O tempo se encerrou. Eu gostaria de lembrar aqui do contexto que essas pessoas estão inseridas. A lei é uma só, mas o trabalho do judiciário é de fazer com que o contexto seja considerado e que as pessoas sejam, na medida da proporcionalidade, responsabilizadas por seus atos. O doutor Vitor, da promotoria, aponta que a defesa sustenta algo sem pé nem cabeça, mas a única versão que não encontra correspondência em outras alegações, em outros depoimentos, é a versão da vítima. Do jeito que o senhor traz o relato dos fatos, que teria de ser alguém com muito domínio de artes marciais e de grande domínio de empunhar uma arma, realmente só demonstra o quanto o recurso utilizado pelo nosso acusado foi simples em relação à agressão que ele sofria. Era fato que as pessoas que ali estavam acerca do evento ocorrido, e novamente, elas estavam ali enquanto uma posição dissuasória, enquanto uma coação, porque estavam a 100 metros de distância da vítima que efetivamente representava uma ameaça ao acusado. E a vítima se encontrava a cerca de 3, 4 metros. De acordo com os estudos de balística, o que se tem é que em uma distância de até 6 metros, uma pessoa armada de uma faca tem tempo de se aproximar de uma pessoa armada de uma arma de fogo e efetivamente efetivar algum dano contra essa pessoa. E retorno na questão de o quão insensível é trazer questionamentos de treinamentos de artes marciais para um senhor que vive na roça, que vive de maneira simples, que tem uma experiência do campo. Nós aqui, vestidos de ternos, gravatas, não podemos considerar que todos têm a mesma experiência. Então não, obviamente não, o réu não tem nenhum tipo de experiência, nem com o manuseio de um porrete, que sinceramente acho que seja um tanto quanto intuitivo a utilização de um porrete para afugentar alguém que esteja ali lhe ameaçando. E os senhores questionam a respeito da possibilidade do réu ter antes devido ter convocado a polícia para se proteger, já que ele estava tão amedrontado assim. O réu procurou refúgio.
não conseguiu esse refúgio, porque o senhor Valmir não queria se envolver neste conflito, e buscou como segunda opção, já tendo como recurso a arma que empunhava, ainda buscou utilizar de um instrumento mais brando, uma agressão menos significativa, que foi a utilização de um pedaço de madeira. E mesmo assim, frente a essa impossibilidade, ele não atirou de primeira contra a vítima. Ele utilizou ainda do recurso de atirar de maneira dissuasória, de maneira a afastar o agressor, e frente a essa negativa, uma vez que o disparo foi efetivamente feito a uma distância curta, isso é, não houve tentativa da vítima de evadir o local, aí sim ele efetuou o disparo e que foi... O tempo se encerrou. A palavra transpõe a realidade, a palavra empregada pela doutora Júlia, que foi, ele buscou um pedaço de pau com potencial de agressão menor, mas ainda assim com um potencial de agressão. Eles se desentenderam naquele momento, o réu teve ampla oportunidade de fugir, de desescalar a situação, de fazer qualquer outra coisa. A decisão dele foi buscar refúgio, diz ele, foi buscar um porrete para brigar, para agredir o ofendido, que estava, diz o senhor Valmir, e o próprio ofendido, que estava com uma arma na cintura, que era um canivete desse tamanho, e foi ele buscando isso que causaria um perigo de vida, e não um homem que porta uma das ferramentas de trabalho, que muito provavelmente não estava nem afiada. Os senhores que moram na região sabem que a ferramenta que você usa para trabalhar ali, ela perde o fio muito rápido, não era uma arma efetiva. Com tudo isso em mente, ele disparou contra o rosto do ofendido, não buscou saber se ele estava bem, saiu correndo, pegou a arma e jogou no rio, que é o motivo de que nós não temos certeza sobre o calibre da arma. Vamos ver, os danos foram como se fossem de um calibre 32, poderia ter sido um calibre 22, o calibre da arma não importa, tiro é tiro e tiro mata. Sobre a insensibilidade ou insensibilidade dos questionamentos sobre treinamento com arma de fogo ou artes marciais, a cidade de Montes Claros é sim sede de um tiro de guerra, de um dos sargentos, em que muitos agricultores participam. Foi tentando entender esse momento ali, esse conhecimento que as perguntas foram feitas, e foi com tudo isso em mente, e também em mente o testemunho do senhor Valmir, que o réu tinha sim um temperamento violento, um temperamento agressivo, foram as palavras dele, um temperamento ruim, que nós buscamos entender quais foram as características daquele momento, da busca pelo pedaço de pau, da busca pelo refúgio e das pedradas. Aparentemente nenhuma acertou, né? O sujeito estava com a peixeira na mão direita, estava arremessando pedra com a mão esquerda, não deviam ter sido convincentes. E, ademais, fica claro que quando você corre na direção de um homem que está olhando para você por cima do ombro e dá um tiro no queixo dele, que você não está se defendendo, que você é um assassino. Você atira em alguém pelas costas, você é um assassino. Doutor, o tempo se encerrou. Eu quero saber qual é o laudo que consta que esse tiro foi dado pelas costas. Eram 3 metros de distância, não há nenhum cabimento. Falando em exames faltantes, não houve a realização do exame complementar de lesão corporal, conforme prevê o artigo 168, parágrafo 2º. Bom, e os senhores, colegas doutores da promotoria, reiteradas vezes trazem a questão da intenção de agressão do réu em relação à vítima. Mais uma vez, os senhores reforçam o ânimos furandi e não ânimos necandi do acusado aqui nesse júri. Sim, havia intenção de agressão, havia sim. Estamos tratando aqui de um crime de lesão corporal e não de um crime
de tentativa de assassinato, como os senhores tentam sustentar aqui. O senhor vem com essas expressões cínicas que não são coerentes ao que o senhor sustenta aqui em julho. Além do mais, há uma significativa fragilidade nas testemunhas. Se haviam outras testemunhas oculares, por que não foram aqui convocadas? Por que não estão aqui prestando seus depoimentos? Por que a testemunha utilizada pela promotoria é uma testemunha que sequer esteve no local do evento? O senhor Valmir só traz fatos que não corroboram com a nossa versão. Além disso, se assim se se trata de um crime de agressão, me fugiu a palavra, senhor, desculpa. De lesão corporal, seja ela leve ou grave, não é gravíssima, visto que não há comprovação nenhuma de sequelas, porque os senhores até suscitaram que havia perda de dentes da vítima, mas eu não vejo nenhum diagnóstico, nenhum relatório de nenhum dentista ou médico capacitado para tal. Assim se tratando, cabe aqui sustentar a incompetência do júri para julgar o caso em questão. Nós não estamos falando de um crime doloso contra a vida. Nós estamos falando de um crime de lesão corporal. É um absurdo isso não ter sido considerado, inclusive, na sentença de pronúncia. É clara a legítima defesa e é clara a intenção de apenas agredir, afugentar e não a intenção de matar. Portanto, senhores, façamos justiça aqui hoje. Além do mais, os senhores falam da capacidade física do acusado. O acusado tinha 54 anos, enquanto a vítima tinha 41. Era um senhor da roça que, sim, tinha uma disposição física por seus trabalhos. Doutor, o tempo se encerrou. Tem os senhores defensores requerimento ou reclamação a fazer? Querem os senhores jurados nova explicação sobre os quesitos? Vai-se proceder ao julgamento. Retire-se o réu, por favor. Cada um dos jurados vai receber 2 cédulas, contendo a palavra sim e outra não, a fim de secretamente serem recolhidos os votos. Lerei o quesito e cada um fará o voto. Primeiro quesito. Houve tentativa de homicídio contra Evaldo Cordeiro da Silva? Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, não. Quarto voto, sim. Quinto voto, não. Sexto voto, não. Sétimo voto, sim. Passamos então para o segundo quesito. O acusado Gelson Ferreira foi autor dos disparos de arma de fogo que causaram lesões na vítima Evaldo Cordeiro da Silva? Primeiro voto, sim. Segundo voto, sim. Terceiro voto, sim.
Quarto voto, sim. Como já totalizamos 4, seguiremos para o próximo quesito. Terceiro quesito. O jurado absolve o acusado Gelson Ferreira? Primeiro voto, sim. Segundo voto, não. Terceiro voto, não. Quarto voto, sim. Quinto voto, sim. Sexto voto, sim. Como completamos 4, foi decidido que os jurados absolvem o acusado Gelson Ferreira. Isto posto, julgo improcedente a denúncia e absolvo Gelson Ferreira das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no artigo 483, inciso 3º, do Código de Processo Penal, em consonância com a soberania dos vereditos do Tribunal Popular. A absolvição pelo Conselho de Segurança, ainda que não motivada expressamente, encontra respaldo na tese da legítima defesa, sustentada pela defesa ao longo da instrução e dos debates, tendo em vista que os elementos dos autos indicam que a vítima e o acusado trocaram agressões mútuas antes dos disparos e que o acusado efetuou os 3 primeiros tiros para o alto antes de atingir a vítima com o 4º disparo. Espessa-se alvará de soltura em favor do acusado, se por outro motivo não estiver preso, custas na forma da lei. Declaro encerrados os presentes trabalhos relativos à sessão do Tribunal do Júri Popular dessa comarca. Agradeço a todos pelo comprometimento e pela participação.